E aí, Duduzivo na área. Bom, galera, muita gente me pediu pra eu apresentar mangá coreano aqui no canal pra vocês. E eu resolvi ouvir vocês, né, mano? Eu achei essa obra aqui legal, muito interessante, gostei bastante de ler ela me surpreendeu muito. Porque só imagina, o protagonista joga um jogo de realidade virtual e lá dentro desse jogo ele é uma completa bostinha. Todo mundo caçoa dele, porém ele acha um graveto dado por um NPC pra ele. E aquele graveto dá pra ele uma força estrondosa. E agora ele jurará se vingar de geral que foi otário com ele. Bora lá, desfrutem do vídeo, espero que vocês gostem. Tudo começa com o nosso protagonista tomando um fora de um maluco com o zóio arreganhado depois de ter pedido para entrar no grupo de caçadores dele. Acontece que o protagonista foi rejeitado pelo grupo por ainda ser um carinha iniciante no game e ser muito fraco. Então por esse motivo o grupo de caçador cagou forte para ele. E ainda falou para ele aprimorar seus equipamentos, que aí sim eles até poderiam pensar na possibilidade. O protagonista se sente um lixo, ele fica desolado na lobby do jogo, no meio da multidão, e enlouquece falando que esse jogo é uma verdadeira bosta, chamando a atenção de um monte de players que ficam olhando pra ele com um olhar de desprezo. O prota continua reclamando do jogo e dessas pessoas que o rejeitaram, até que chega perto dele uma menina ruiva segurando um cajado e pergunta pro mesmo se ele gostaria de fazer parte do grupo de caçadores dela. O prota na hora aceita, velho, sem pensar duas vezes, ele fica todo felizinho por uma bela menina estar falando com ele. Já numa floresta deserta, indo fazer missão, ambos estão conversando um com o outro. O protagonista contando um monte de mentiras, se gabando a todo momento pra menina gostar dele, e ela fingindo estar impressionada achando que ele é um pro player com muita grana, mas na realidade ele só tá jogando migué, porque todos os equipamentos e roupinhas que ele tem, ele ganhou ao comprar um pacote básico de jogador no lobby do jogo. Aí ele começa até a falar pra gente que mesmo a arma mais forte dele veio incluso em um desses pacotes básicos que ele comprou. Ela finge de novo e está impressionada e fala o quanto ele é um verdadeiro macho alfa, sendo que na cabeça dele ele já tá beijando ela, pedindo ela em casamento, se casando com ela, tendo um filho com ela e tudo mais. O cara tá viajando na maionese. Chegando no local da missão onde ela preparou pra eles, ela olha pro prota e fica dando uma risada cínica com o rosto angelical. Os dois ficam em silêncio por um tempo, até que do nada a mina apunhala o protagonista bem no pontapé da barriga. O prota tosse sangue, perde um monte de HP e fica assustado sem entender nada do que tá acontecendo, olhando pra ela com um olhar de assustado. Ele então começa a questionar sobre o caráter dela e pergunta pra mesma se ela fez aquilo porque queria a arma dele. Ela manda ele quase se lascar e fala que nunca passou pela cabeça dela em pegar os equipamentos lixosos dele. Ele continua olhando pra ela com um olhar assustado e ela começa a descer o sarrafo nele, falando que ela traiu ele até ali naquela floresta deserta somente pra tirar a capacidade dele de conseguir respirar oxigênio. Ele pergunta, como assim você me atraiu? Não me diga que o grupo de caça era uma completa farsa. E ela responde, sim, era uma farsa, eu falei aquilo só pra te atrair até aqui. E ainda fala que ela nunca formaria um grupo com um fracassado igual ele. Podia parar por aqui, né? Mas ela começa a entrar na mente dele, falando que ele deve ser um merda na vida real também, que nem mesmo deve conseguir falar com mulheres. E ainda fala pro cara que quando ele tiver uma condição financeira melhor no jogo, deveria pensar em investir no aprimoramento de suas armas, debochando da arma que ele tinha tanto orgulho e também dos pais dele, por ele estar usando os equipamentos básicos do jogo. O protagonista então levanta putaço por ela ter falado mal dos pais dele, mas logo recebe um golpe fatal no tronco, dividindo-o em dois. Ela responde ele mais bravo do que nunca, chamando ele de esterco. Ele tosse sangue novamente e logo já cai no chão todo dividido. A cena é cortada e aparece a menina ruiva com um monte de janela maximizada na frente dela, avisando pra ela que ela conseguiu a mudança de classe. Nesse exato momento, vai acontecer uma mudança tremenda no corpo dela. Ela vai mudando por completo e se transforma num deus. Mais especificadamente com a janela maximizada falando pra gente, ela muda de classe pra deus da vida. Ela logicamente já manda aquela risada maquiavélica e fala que conseguiu alcançar as 1000 pessoas para mudança de classe. Pelo que eu entendi, ela matou 1000 players para conseguir se reupar. Então, despreocupada, ela dá aquela espreguiçada, fala que ainda falta fazer uma missão e sai andando deixando o protagonista ali mesmo que nem uma bostinha. O protagonista, coitado, fica sem acreditar no que acabou de lhe acontecer, gospe sangue novamente e fala que ali mesmo ele aprendeu uma coisa: a vingança é um prato que se come frio.
Basicamente. Aparece a janela maximizada pra gente, avisando que ele morreu. Então ele revive no lobby do jogo, porém com um monte de experiência perdida. Depois dessa, ele logicamente fica com a cabeça olhando pra baixo com o olhar indignado e lembra de todas as coisas que a mina ruiva falou pra ele e também de o carinha do grupo de caçadores que deu um fora nele, falando que os equipamentos dele eram um lixo e que ele devia aprimorá-los se quisesse ser aceito naquele grupo. O protagonista então dá um gritão desesperador de angústia, pega um martelo de refinamento e começa a aprimorar todas as suas armas. Porém dá tudo errado, porque todas as armas que ele pega para refinar simplesmente quebram em pedaços. Todas, sem exceção. E para piorar ainda mais a situação dele, toda vez que ele tenta refinar uma arma e ela quebra no processo, ele perde aquela arma. Então assim ele perdeu todas as suas armas, inclusive suas roupas, com propriedades de resistência e colete. O que ele faz é sentar e começar a chorar, reclamando novamente do jogo, achando ele uma verdadeira bosta. Entretanto, já desesperançoso, ele avista um graveto que alguém jogou nele. Como vocês já imaginam, é uma arma básica para iniciantes. Seu poderio é muito fraco. Só que ele levanta a cabeça e vê um menino careca acenando para ele. Esse menino se trata de ser um personagem NPC. Logo o protagonista já caga forte para ele, achando ele ridiculamente ridículo. Mas o NPC parece ter dado aquele graveto de presente pro prota. O personagem principal dá uma olhada de canto, indignado com o presente ridículo, achando que o NPC deu pra ele por dó, por ele ter perdido todos os seus equipamentos e tá usando somente uma cueca, mas mesmo assim resolve dar uma chance pro graveto, tentando aprimorar ele com o martelo e conseguindo. Tentando de novo, né, pra ver se realmente ele conseguiu na primeira vez e conseguindo de novo. Ele fica extremamente contente, velho, mas questionando o porquê de só ter dado certo o aprimoramento com um equipamento estranho desse. E basicamente achando que tudo aquilo é uma grande pegadinha e que uma hora, se ele continuar aprimorando, o graveto vai quebrar. Ele continua aprimorando o graveto o dia todo, até chegar ao pôr do sol, mas ao chegar ao pôr do sol ele se dá conta de que o graveto não quebrou, mas que sim alcançou seu nível de aprimoramento máximo. O prota até recebe os parabéns do jogo por isso. Ele pega o graveto na mão, desacreditado de o mesmo ainda não ter quebrado, porque quanto mais você aprimora o item nesse jogo, mais a chance dele se quebrar. Na mão ele perde o controle do graveto sem querer e deixa a ponta do graveto encostar no chão. Nesse momento ele é surpreendido com uma destruição em massa gritante causada pelo graveto. A destruição somente com encostar da ponta do graveto no solo é capaz de partir o continente do jogo em dois. A destruição é vista e ecoada até mesmo fora do planeta. As pessoas do lobby ficam perplexas com o que viram, sem acreditar, achando que aquele estrago foi causado pelo despertar de algum chefão, ou achando se tratar de um novo evento do jogo. Sem reação do estrago que aquele gravetinho fez, se perguntando o que aconteceu e vendo que o continente foi dividido em dois, o prota é surpreendido com vários game overs que ele causou com esse ataque manipulado por ele. Logo em seguida, o jogo já fala pro mesmo que ele ganhou mais visibilidade por dar vários game overs ao mesmo tempo, sendo um total de 850 mil game overs instantâneos. Ou seja, 850 mil players morreram com o balançar do graveto do prota. Agora ele ganhou mais notoriedade do que nunca e inevitavelmente começa a dar risada de orelha a orelha, lembrando de todo mundo que menosprezou ele, falando que agora esses deviam se preparar porque ele vai fazê-los pagar. É isso, rapaziada, capítulo 1 encerrado. Se vocês quiserem eu posso trazer o 2 para vocês, basta deixar o like e comentar para eu saber que vocês gostaram. Até a próxima, tchau tchau.